1.238 empresas de mais de 30 países participaram da 8ª edição da Fruit Attraction 2016. A feira, que foi realizada em Madrid, na Espanha, reuniu produtores e distribuidores de todos os cantos do planeta. No estande brasileiro, uma parceria da Apex e da Abra Frutas, o público pôde conhecer mais sobre os produtos nacionais. E quem participou do evento foi o assessor técnico da CNA, que já está aqui com a gente, o José Eduardo Brandão. José Eduardo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, André. A feira recebeu um bom público, qual que é o balanço que vocês fazem em relação à receptividade? A feira é uma feira muito importante para o setor de fruticultura e as suas ações paralelas. A feira recebeu um ótimo público, a feira vem crescendo nos últimos anos. Esse ano, em relação ao ano passado, ela cresceu 20%. E o Brasil não podia deixar de estar representado na feira com stand através da parceria Apex, Abra Frutas e CNA, que também é signatária do projeto. Estávamos lá com alguns produtores e mostrando o potencial, o sabor e a diversidade da fruticultura brasileira para os consumidores europeus. Você destacou um aumento de 20% na feira. Agora, o número de países participantes também aumentou? Também. Quando se fala 20%, é 20% de uma forma geral. Nós estávamos lá com países da Europa também, mas mais importante do que isso, todos os países concorrentes do Brasil no mercado europeu, que são os países da América do Sul, como Chile, Peru, Colômbia e outros países que produzem as frutas parecidas com as nossas e também acessam o mercado europeu e são nossos concorrentes diretos no mercado da Europa. Quer dizer, então, que novos contratos de exportação também foram fechados nesse Fruit Attraction? Isso. Alguns contratos de exportação foram fechados pelos produtores que lá estiveram presentes no stand, onde receberam esses compradores. Mas mais importante do que isso, esses produtores também tiveram a oportunidade de ver novas tecnologias, ver novas tendências de frutas e conhecer, mesmo que não feche, bater um papo e trocar ideias e informações com os compradores que compram comumente a fruta brasileira, ou seja, os distribuidores europeus, que vão lá para analisar como foi a safra passada, como é a previsão da safra para frente, se houve quebra de safra, se não houve, a qualidade da fruta, as tendências, se está aumentando o consumo europeu, se está diminuindo. Então, essa troca de informação, essa interação entre o produtor exportador brasileiro e o distribuidor europeu, que representa lá o consumidor, porque geralmente o consumidor vai à feira muito pouco. Quem vai é a pessoa responsável por distribuir as frutas em toda a Europa. Então, isso é muito importante. Perfeito, José Eduardo. Nesse momento a gente está exibindo algumas imagens desse Fruit Attraction que foi realizado. Olha só, você estava lá, realmente a feira é muito bem organizada, né? A feira é muito bem organizada, o IFEMA que organiza a feira tem uma organização muito importante e o Brasil estava muito bem localizado, né? Estava em um pavilhão extremamente bem localizado e nesse pavilhão nós tivemos a oportunidade de estar ao lado de alguns países importantes e a gente pôde trocar essa informação e conhecer coisas novas. Isso é muito importante para a fruticultura brasileira. E o stand dessa parceria Apex e Abra Frutas recebeu ali também a visita da Embaixada Brasileira, né? Isso. Já é a segunda vez que o Brasil participa dessa feira com o stand e nesse ano, como no ano passado, nós tivemos o prazer de receber os representantes da Embaixada Brasileira que vão lá justamente para saber como se colocar à disposição, para saber como eles, na parte política lá na Europa, podem fazer para facilitar essa transação e essa relação entre os europeus e as frutas brasileiras. Facilitação de exportação, essa questão de comércio, essa questão de logística, como chegar, imposto, redução tarifária. Então, uma gama de coisas que a Embaixada tem nos ajudado politicamente lá na Espanha e eles foram lá justamente para saber o que é que nós estávamos precisando e participar também como brasileiros que são. Quando chega brasileiro, eles gostam de estar lá para fazer essa interação. É importante que a Embaixada esteja atenta também a essa movimentação, porque, afinal de contas, como você já disse, vários contratos de exportação foram fechados, inclusive com o Oriente Médio também, aquela região ali? Exatamente. Nessa feira, uma coisa diferente que aconteceu, que nós notamos, pelo menos, em relação às feiras anteriores, é a questão da presença maciça de países do Oriente Médio e Ásia, né? Eles estão vindo muito buscando produtos na Europa, porque como a Europa pode ser colocada como um hub para a distribuição das frutas para aqueles países,
Um destaque, nós fechamos das empresas exportadoras que estavam dentro do stand com a apresentação, fechou um contrato bem interessante e o início de uma relação bem duradoura, assim espero, com o pessoal do Bahrein, né? Então são países e regiões do mundo que têm potencial de consumo, que não têm fruticultura forte, que têm potencial de consumo e que pagam muito bem, muito melhor, né, para nós. E isso é uma relação, a gente está precisando diversificar um pouco esses mercados e essas feiras servem muito para isso. Você havia dito que uma das discussões ali foi em relação à logística, a melhoria das rodovias do nosso país, implementação de mais ferrovias, foi assunto dentro desse tema? Isso, tanto foi discutido lá internamente no Estado brasileiro as questões da melhoria da nossa logística interna, como principalmente, né, a questão da logística externa, ou seja, como é que a nossa fruta sai daqui para chegar na Europa com qualidade para o consumidor europeu. Então, lá nessa feira tem muitos representantes dos portos europeus, né, o porto de Rotterdam, que é o porto que a gente mais exporta, o que mais chega a nossa fruta hoje, o porto de Algeciras da Espanha, o porto de Las Palmas, né, que é uma ilha que fica na frente da Espanha no Atlântico. Então, houveram muitas conversas entre os brasileiros, entre os exportadores e os representantes dos exportadores com os representantes desses portos e com a autoridade portuária da Espanha, para que a gente pudesse facilitar esse comércio. Você sabe que quanto mais cedo a fruta é um material perecível, é um produto perecível, então quanto mais cedo e quanto menos tempo ela leva do posto de origem, da saída da porteira para fora, até a gôndola do consumidor lá na Europa, com mais qualidade ela chega. Então, isso é uma busca constante nessa melhoria da logística para que a gente possa ter um resultado melhor e um aumento, consequentemente, do consumo de frutas, né, na Europa. Zé Eduardo, esse evento que vocês participaram foi realizado em Madrid, na Espanha, mas já existe um planejamento para que seja feito um evento semelhante, ou mesmo evento até aqui no Brasil também? Uma outra conversa também, essa conversa não tratando diretamente da exportação, mas uma conversa com os organizadores da feira. Os organizadores das feiras nos procuraram, no caso as Abrafrutas, a CNA e a Apex, para que nós, juntamente com ele, tentássemos realizar aqui no Brasil, possivelmente em 2018, uma feira que seria uma Fruit Attraction América Latina, que seria uma feira nos moldes da que eles têm lá, com a tecnologia e com o know-how que eles têm de feira, que nós fizéssemos essa feira aqui e nós fôssemos os parceiros deles aqui no Brasil para fazer essa feira, que seria uma feira regional, uma feira da região da América Latina, entendeu? Então, como são países que produzem muito e abastecem muito o continente europeu de frutas, então eles têm interesse em que seja feita essa feira aqui e nós começamos uma conversa para que em um futuro muito próximo, quem sabe, a gente possa estar realizando aqui no Brasil a Fruit Attraction na América Latina. José Eduardo, aproveitando o tema, mas mudando um pouquinho de assunto, a CNA realiza hoje um workshop Hortaliças, mais segurança, menos desperdício. Qual que é a importância desse evento, já que recentemente a gente comemorou o Dia Mundial da Alimentação? É um evento, como você falou, extremamente importante e ele foi ressaltado pela questão de ontem nós estarmos comemorando o Dia Mundial da Alimentação. Essa questão da alimentação é uma coisa muito discutida, André, é uma coisa que vem sendo muito discutida, alimentação saudável. Eu estava vendo ali há pouco uma reportagem no SEASA sobre a questão dos orgânicos, convencional. Isso há muito pano para manga, há muita conversa, mas resumindo, o que tem que ser feito, o que tem que ser olhado é a produção, como o produtor, a qualidade com que ele produz, a forma com que ele produz e como ele vai ganhar, como ele vai ser remunerado por isso. E colocar na mesa do consumidor a busca constante por um alimento saboroso e um alimento livre de contaminantes, um alimento onde o consumidor possa se alimentar e ter a resposta que ele precisa nas questões nutricionais. Então, esse evento que nós estamos fazendo hoje é um evento chamado Hortaliças, mais segurança, menos desperdício, que é para discutir assuntos, é um workshop, nós vamos discutir assuntos importantes nessa seara, que vão ser realizados em 3 painéis, todos os painéis com palestrantes que são pessoas de notório saber e pessoas de grande conhecimento em cada tema, e depois vão haver debates. O primeiro painel nós vamos discutir a questão de como as hortaliças podem contribuir para a alimentação saudável do brasileiro, redução de obesidade e outras coisas mais, né? A carência de nutrientes, suprir a carência de nutrientes. O segundo é uma questão polêmica, é aquela questão de o que tem sido feito no Brasil
para que o alimento chegue seguro ao produtor, ou seja, essa questão de agroquímicos, utilização, limite de resíduo, índice de área aceitável, tudo isso. E um terceiro painel, onde nós vamos discutir um assunto que está muito em questão hoje no Brasil, que é a questão do desperdício de alimentos. Né? Há informações que dizem que 30% do que é produzido no campo em relação a frutas e hortaliças é desperdiçado, né? Até chegar ao consumidor. E 30% aqui entre nós é um número muito grande, né? Esse 30% poderia estar alimentando muitos brasileiros que passam necessidade e assim como alimentando os brasileiros também, poderiam estar trazendo mais renda ao produtor rural que produz esse alimento. Então a discussão vai ser em cima disso, como reduzir esse desperdício. Estamos trazendo pessoas que conheçam também do assunto, para que a gente junto possa startar hoje, sair de lá com alguma coisa, com agenda positiva, para tentar avançar de alguma forma nesses 3 temas que eu te falei. Esse foi o José Eduardo Brandão, assessor técnico da CNA, falando a respeito do Fruit Attraction 2016, que aconteceu em Madrid, na Espanha, evento do qual a CNA participou. José Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, André, estou à disposição.